A gente sabe, né, o Josias, que há essa divisão política, as prefeituras não são tão apoiadoras do governo federal, mas chama a atenção duas vaias nesse evento dos prefeitos, né? Chama atenção. Chama atenção também a coragem do Lula, né? Porque ele já tinha sido vaiado no ano passado. No ano passado aconteceu mais ou menos o que observamos neste ano, nesse encontro organizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Lula também, no ano passado, foi vaiado e, em certo momento, foi também aplaudido. Agora aconteceu a mesma coisa. Nós estamos falando de um encontro que reúne prefeitos, vice-prefeitos, muitos vereadores do país inteiro. Na eleição municipal do ano passado, prevaleceram com alguma folga os candidatos dos partidos do Centrão. Isso mostra o dilema a que está submetido o Lula. O Lula tenta seduzir o Centrão, os partidos do Centrão, não obtém êxito na sua estratégia de sedução, porque, embora partidos estejam representados na esplanada dos ministérios, não entregam os votos na quantidade que o governo gostaria no Congresso Nacional, sempre que há projetos relevantes que interessem ao governo ou em relação aos quais o governo tem oposição, os partidos votam contra a vontade, ou bancadas, pedaços expressivos das bancadas votam contra a orientação do Palácio do Planalto. Não seria diferente numa aglomeração dessa de prefeitos, né? É gente majoritariamente do Centrão, natural que vaiem o presidente. Me chamou a atenção, Fabiola, nesse encontro, uma manifestação do presidente dessa Confederação de Municípios, Paulo Zielkowski. É presidente da Confederação há muitos anos. O Lula até, em certa altura da presença dele ali na solenidade, ele ironizou o Paulo Zielkowski, falando, olha, você agora voltou a ser agressivo, insinuando que na gestão Bolsonaro não havia tanta crítica assim em relação ao presidente, ao então presidente da República, né? Mas, a certa altura, esse Paulo Zielkowski, ele se queixou dos entraves que o Supremo Tribunal Federal está impondo à liberação de emendas. Estava se referindo certamente ao Flávio Dino, que andou suspendendo o pagamento de emendas, depois liberou, forçou o Congresso a aprovar uma nova lei, tentando impor algumas travas. Não foi muito bem sucedido, mas de toda maneira tem aí uma nova lei que impõe algumas travas à liberação de emendas. E ele reclamou disso, diz que agora o deputado, além de apresentar a emenda, tem que ter um projeto, manda o dinheiro para o município, tem que apresentar um projeto, tem que discutir. Isso limita tudo, disse o Paulo Zielkowski, como se dinheiro público fosse dinheiro grátis, que o deputado manda lá para o município e não discute nem o projeto, não apresenta projeto nenhum, vai lá o dinheiro e o sujeito faz o que bem entender. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Estamos vendo a proliferação de casos de corrupção com verba pública, né? Então, é muito constrangedor até que um líder de uma entidade municipal, que representa os prefeitos, venha a Brasília e faça esse tipo de observação, né? Que ele encontra hoje entraves que não deveriam existir. Ele acha que dinheiro tem que sair de Brasília, sai do bolso do contribuinte para os cofres do Tesouro e dali vão para os municípios sem que ninguém preste muitas contas do que está sendo feito com aquele dinheiro, né? O que me chamou mais atenção nesse encontro foi essa disfarçatez desse tipo de manifestação, porque, como disse Fabiola, dinheiro público não é dinheiro grátis, não é? Custa muito, as pessoas suam a camisa, molham a camisa para ganhar o dinheiro, vai lá a Receita Federal, pega um pedaço e agora os prefeitos querem levar esse dinheiro para os municípios sem prestar conta, sem mostrar projeto, sem dizer o que vão fazer com o dinheiro. Não dá, né? É um tipo de coisa que não orna com a civilidade, com a moralidade, com a transparência. Todos os valores estão previstos na Constituição. O Lula foi vaiado em duas oportunidades nesse evento e a gente está sendo criticado aqui pelo chat. As pessoas estão reclamando, Sakamoto, por exemplo, a Nath Rafael. Então para vocês é mais importante a vaia do que o projeto para a população que está sendo divulgado?
O Evânio Brito também fala. Está dando mais destaque, não está dando destaque aos programas de moradia em favor do povo, mas sim a essa vaia que já era esperada. Mas a vaia sempre é notícia na imprensa, né, Sakamoto? Ah, sim. Isso aí é que o pessoal da internet, de um lado e do outro do debate político, esquece. O presidente Bolsonaro, eu lembro da marcha dos vereadores, né? Também foi vaiado e gritaram o nome do Lula em 2022, né? Tem outros momentos que o Bolsonaro era vaiado, outros ele recebia pulpos positivos, o Lula já foi vaiado, já recebeu pulpos. Tem que lembrar, e a gente tem que analisar, né? Porque isso é importante, né? Saber, não porque a vaia não significa, né, para o pessoal que está acompanhando, significa que toda a política brasileira está contra o Lula. Não, pequeno gafanhoto, não significa isso. Como analisou o Josias, tem que pensar quem é o prefeito, quem são as pessoas das claques dos prefeitos, quem é o pessoal, qual que é o momento político. Tem um momento político que está caindo na conta do governo, que é a moralização da questão das emendas. Por mais que o governo não ajude, inclusive com novos orçamentos secretos na área de saúde e tudo isso mais, mas o governo Lula tem sido culpado por parte dos prefeitos e dos vereadores por conta do fato de Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, está impondo limites e transparência para o pagamento de emendas que antes, aquelas emendas PIX, era uma pouca vergonha, né? Então, o que acontece? Está havendo essa moralização pelo fato de Flávio Dino ter sido ministro e é próximo do Lula, acaba caindo negativamente na conta do Lula, repito, apesar do próprio governo continuar, né, apoiando esse tipo de ação também, né, com seus orçamentos secretos, com a liberação de recursos em determinadas áreas. Mas é importante porque entende esse clima. E por que é importante? Deputados federais, principalmente, mais até do que vereadores, repassam recursos de emenda para suas bases, prefeitos e vereadores, para reelegê-los, para mantê-los e tudo isso mais. E lá na frente, esse pessoal apoia de volta os deputados federais para se reelegerem. É esse ciclo. Então, quando esse ciclo é interrompido por algum motivo, o pessoal chia. Outra coisa, é claro, precisa ver como, da mesma forma como lá atrás, durante o governo Bolsonaro, né, a gente fez análise e tudo, falou, precisa ver quem é o pessoal que estava vaiando, né, porque você tem menos de 6 mil prefeitos no Brasil, mas muitos mais inscritos nesse evento, mais do que o dobro, né. Eles trouxeram claque, o pessoal foi organizado para vaiar o Lula ou não, da mesma forma que lá atrás foram organizados para vaiar o Bolsonaro ou não. As pessoas acham que vaias, da mesma forma que tem gente que acha que presença e manifestação significa o grande apoio popular. Não significa, mas tem que analisar. E aí, falando um pouco, já que o pessoal quer falar um pouco sobre questão de moradia, o governo ainda está devendo, em questão de moradia, um avanço no que diz respeito àquele pessoal da faixa 1, lá do Minha Casa Minha Vida, que é o pessoal que não tem dinheiro nenhum, que precisa de subsídios altos e que precisaria avançar. A gente tem visto avanços, né, nos últimos tempos, com relação à classe média, com relação a outros estamentos, outras faixas de recebimento. Mas a gente sabe que esse déficit qualitativo e quantitativo que o presidente Lula tratou, ele pega principalmente, e de uma forma muito mais dolorosa, o pessoal da faixa 1. É claro que houve avanços, né? O governo Bolsonaro basicamente esqueceu essa faixa, o governo Lula, mas ainda é muito pouco. Precisa avançar com subsídios para quem é mais pobre. É claro que subsídio para pobre é uma coisa que no Brasil o pessoal tem nojo. Subsídios são os 500 bilhões pagos para rico, né, em isenções e benefícios fiscais, né, nos dividendos. Agora bateu a análise lá, em 2023, 500 bilhões de reais foram pagos em dividendos apenas para 160 mil pessoas. Lembrando que o dividendo não cobra imposto de renda. Então, tem uma situação que precisa ser resolvida. A questão do pobre na residência, na moradia, melhorou durante o Lula, mas ainda está devendo. Enquanto isso, o Lula foi lavaiado mais uma vez. Mas vai ser. Isso está dentro daquele pacote. Tem que ver quem que é o grupo que está participando, quem está vaiando, e ao mesmo tempo tem interesses lá no meio, né? Então faz parte, e eu acho que é o seguinte, qualquer político tem que aprender a ser vaiado. Políticos têm que aprender a ser vaiado da mesma forma que tem que aprender também a ser elogiado. Não podem ficar envaidecidos com elogios e não podem ficar desesperados com vaias.
né? Eles têm que, na verdade, enfrentar de cabeça erguida, né? E aí, ou o pessoal que está defendendo o político de um lado e do outro, também tem que saber disso. A gente sabe que virou um fla-flu, que as pessoas estão mais interessadas nas redes sociais a brigar, a xingar um ao outro do que ouvir, do que entender. Então é o seguinte, não significa que Bolsonaro ou Lula sendo vaiados ou elogiados em determinados ambientes, significa que o resto do Brasil está pensando junto. Os ambientes políticos não são neutros, têm interesses.